Universidade Estadual do Maranhão. Deputado, seja bem-vindo aqui à Rádio Universidade. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, amigos ouvintes. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui nos estúdios da Rádio Universidade, conversando com vocês e com nossos ouvintes. Claro, satisfação nossa também, tá? De receber o senhor pela primeira vez aqui e falando também de uma irmã nossa, que é a UEMA, né? Que é importante também nesses... É um dos braços, né, de formação e também de produção científica, né? Isso é muito importante para a gente, irmanados aqui institucionalmente, a Universidade Federal do Maranhão e o UEMA tem várias coisas envolvidas uma com a outra, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a UEMA, né? E essa iniciativa de investimentos, né, claro, em infraestrutura, pesquisa também, tudo nesse âmbito da Universidade Estadual. Isso teve um start, né? Quando foi que aconteceu, enfim, como está se desenrolando? Adalberto, eu sou egresso da UEMA, sou engenheiro civil formado pela nossa Universidade Estadual, no campus aqui de São Luís, e, coincidentemente, eu fui aluno do professor Walter Canaves, que é o atual reitor da universidade. Walter foi meu professor e foi também meu orientador de monografia. Então, nós construímos uma amizade e, quando eu assumi meu mandato aqui na Assembleia, ele me trouxe algumas necessidades da universidade, principalmente na área de pesquisa, e nós tivemos a satisfação de poder direcionar recursos para essa pesquisa que a universidade estava desenvolvendo. É ligada à área de pavimentação, é uma importante demais para o nosso estado. O Maranhão carece muito de infraestrutura viária e tudo mais, então toda pesquisa que se fizer voltado para aprimorar tecnologicamente os nossos pavimentos, garantir mais durabilidade, garantir mais economia na execução, tudo isso vai repercutir muito em melhoria da qualidade de vida da população. Então, o professor Walter me trouxe a ideia de aquisição de alguns equipamentos para o laboratório de pavimentação da universidade, e eu tive a satisfação de, por meio de emenda parlamentar, direcionar recursos para incentivar essas pesquisas e também para equipar esses laboratórios. A Universidade Estadual do Maranhão cresceu muito nos últimos anos, eu fico feliz. Eu saí de lá no ano 2000, não quero entregar a minha idade, mas já tem um tempinho. Mas, assim, eu percebo um crescimento muito grande, tanto na expansão no interior, a criação de camping no interior, a questão também de cursos remotos, e também na área de mestrado e doutorado. Então, a gente vê que a universidade se expandiu, tanto com relação a oferecer mais vagas para o ensino de graduação, mas também investindo em pesquisa, investindo em extensão, investindo em pós-graduação, que é fundamental para o nosso estado, claro, né, Roberto? Claro, que bom, muito, muito bom. Esse período aí que o senhor fala, não quer denunciar a idade, né, mas assim, de 2000 para cá muita coisa aconteceu, né? As universidades, institutos aqui também, né? Aumentou de número, cresceram muito. Deus. A própria Universidade Federal do Maranhão mudou muito. A gente vem de um período dessa época aí que era justamente o contrário, né? Um sucateamento da educação superior, enfim, estava uma coisa infernal, né? E teve uma espécie de reviravolta e começou a despontar, digamos, no crescimento dessas estruturas, infraestruturas, e também nesse ensino, nessa formação, né, de graduação e pós-graduação, tudo ficou melhorou, né? Adalberto, eu peguei aquele período de universidade, inclusive tive a honra de ser aluno daqui da Universidade Federal do Maranhão também. Na época eu cursava engenharia civil na UEMA e elétrica aqui na UFMA. Uma coisa associada a dificuldade que estava tendo de conciliar os dois cursos, eu acabei trancando o curso de elétrica, na expectativa de um dia voltar. Acabou que eu nunca consegui voltar, mas estudei aqui também e peguei justamente aquele período, acho que é bom você relembrar isso, daquela quantidade de greves que havia, a dificuldade financeira da universidade, devia a deficiência, inclusive, de infraestrutura, dos prédios. Estava aqui no CT, era bem precário, não havia essa biblioteca grande que a gente tem hoje. A biblioteca mesmo, que era um espaçozinho ali em frente, havia ao prédio da reitoria ali, um espaço bem pequeno. A gente fica feliz de ver o quanto a universidade cresceu. Mas, ao mesmo tempo que a gente percebe que a universidade cresceu, a gente percebe também a necessidade de que ela se expanda ainda mais. A gente vê, por exemplo, os estados mais desenvolvidos do Brasil, todos eles têm universidade de ponta. E detalhe, não são apenas campos avançados, são universidades mesmo. Você chegar em Minas Gerais, por exemplo, você tem a UFMG, mas você tem a Universidade Federal de Uberlândia, você tem a Universidade Federal de Viçosa, você tem a Universidade Federal de Juiz de Fora. Quer dizer, você cria uma condição, digamos assim, de muito mais autonomia. Que a universidade, por si só, até por questão legal e digamos assim, da gestão das universidades, ela tem sua autonomia, mas quando você cria universidades autônomas, não só campos avançados da universidade principal, eu acredito que você consegue
captar mais recursos e você Sim. consegue também fazer com que a universidade possa oferecer um ensino de melhor qualidade. Então, eu vejo que se avançou muito, mas eu vejo que a gente precisa avançar muito, principalmente aqui no Maranhão, com relação ao ensino universitário. Aumentam as responsabilidades, claro, e cada vez mais o aumento de abrangência, né, dá mais robustez, e precisa de mais, porque quanto mais avança, mais necessidades elas são identificadas ali, né? Enfim, as especificidades do nosso estado, que é muito grande, muito complexo, muito diverso, né? E cada localidade dessas aí, onde a UEMA está, ela também apresenta, digamos assim, aspectos diferentes em termos de necessidades e demandas, não é isso? Mas voltando para esse aspecto, e já que aproveitando aqui, né? Você é engenheiro, o senhor é engenheiro, engenheiro civil, né? Então pode falar de uma maneira mais, digamos, mais detalhada das questões relacionadas a asfalto, né? Existe aí, claro, através da FAPEMA está envolvida também nessa história, em uma tecnologia, em tecnologias mais modernas, digamos assim. Inclusive, esse projeto da universidade que a gente apoiou com esse recurso é bem interessante, é algo assim pioneiro. O que ele pretende? Ele pretende, por meio de sensoriamento remoto, captar as variações térmicas do pavimento asfáltico e, dessa forma, indicar condições, digamos assim, condições digamos assim, de comprometimento do asfalto. Porque a gente tem as variações térmicas aqui no Maranhão e as temperaturas normalmente são muito elevadas, e isso, obviamente, termina impactando na qualidade do pavimento. O que esse projeto da universidade pretende? Pretende fazer esse monitoramento por meio de sensoriamento remoto das rodovias e das vias aqui de São Luís, também fazer o monitoramento em loco, mas que, obviamente, é impossível de fazer de forma, digamos assim, contínua. Então, o objetivo é, por meio de sensoriamento remoto, identificar as variações de temperatura e identificar as condições de fragilidade do asfalto. E, dessa forma, poder melhorar os processos produtivos e tecnológicos. A gente sabe que o asfalto é o seguinte, uma parte do pavimento é composto por um ligante e outra parte são pelos agregados, areia e brita. Então, se você sabe quais são as condições adversas que o pavimento vai estar submetido, se você sabe que em determinado trecho você tem uma condição, você tem o mesmo processo tecnológico, você tem uma condição de durabilidade menor, alguma coisa aconteceu. E uma das coisas que pode acontecer é justamente essa questão da amplitude térmica, que impacta na durabilidade. Então, o que a universidade pretende? Pretende identificar essas fragilidades e desenvolver pavimentos de acordo com as condições climáticas de onde ele está sendo aplicado. Eu achei assim uma ideia fantástica, revolucionária, e eu não tenho conhecimento de nenhum lugar que esteja, uma universidade que esteja desenvolvendo uma pesquisa semelhante. Eu lembro quando eu estava na universidade, eu fui orientado pelo professor Walter Canaves, e na época se utilizava muito um pavimento chamado alquê, areia, asfalto usinado a quente. Na verdade, caiu em desuso e, graças a Deus, nem se fabrica mais. Que era um pavimento que não utilizava brita. Ele era feito com ligante, com cap, que é o ligante, e areia. E na época nós desenvolvemos uma pesquisa foi inclusive o tema da minha monografia, nós desenvolvemos uma pesquisa para chegar a um traço ideal de areia asfalto. Fizemos vários corpos de prova, variando o percentual do ligante e fazendo o ensaio tecnológico desse corpo de prova para chegar num traço ideal. Na época nós chegamos a um traço ideal e encaminhamos inclusive para a Prefeitura de São Luís o resultado do estudo para que aplicasse na pavimentação das vias urbanas. Esse pavimento não se utiliza mais, até por conta da durabilidade, que é muito precário mesmo, era muito por conta da própria ausência de insumos, de brita. Mas esse projeto hoje, com toda a tecnologia que tem envolvida, eu acredito que ele tem a mesma essência, que é identificar as condições de aplicação do asfalto aqui no Maranhão e, dessa forma, chegar a um controle tecnológico adequado e um traço adequado que garanta mais durabilidade e mais economia também. Deputado, eu quero perguntar para o senhor aqui sobre como isso pode melhorar, inclusive, a aplicação de asfalto em nossas estradas, no nosso estado. A gente volta já já, porque tem laboro agora, não é isso, Mayra? Isso. O Colégio Laboro cresceu. Agora, além da Cidade Operária e São Francisco, também estamos na Coab, levando o mesmo ensino médio e pré-vestibular de alta qualidade que já é marca da Laboro. Aqui, seu filho tem o padrão das escolas mais caras, mas com preço muito mais acessível.
Alto benefício, menor preço. A escolha certa para quem pensa no futuro. Acesse colégio.laboro.edu.br ou WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, qualidade que transforma e cabe no seu bolso. De volta aqui com o Rádio Opinião, no Jornal Rádio Universidade e na sua Rádio Universidade FM, eu converso aqui com o deputado Ricardo Arruda, do MDB. A gente está conversando sobre os investimentos em infraestrutura e pesquisa na Universidade Estadual do Maranhão. A gente estava falando sobre como esse asfalto, é isso, deputado, ele pode melhorar, né, enfim, a ser aplicado em nossas estradas. Temos aí uma grande extensão territorial, né, essas variações, né, intempéries diferentes, né, digamos assim. Como isso pode melhorar justamente essas estradas nossas aqui no nosso estado? Primeiro, aumentando a durabilidade. A gente pode ter estradas mais duráveis e evitar essa sequência de manutenções. Quem roda pelo estado normalmente vê a quantidade de operações de manutenção, um ano faz manutenção, no ano seguinte de novo. Então, quer dizer, tudo isso atrapalha muito a trafegabilidade. Tem custos também, muito. E além disso, quer falar, além disso, a questão econômica, quer dizer, quanto se investe nessas obras de pavimentação, de recuperação, a área de pavimentação asfáltica é uma obra cara. E projetos como esse, que buscam trazer, digamos assim, mais tecnologia, garantir que a pavimentação sendo aplicada é mais adequado para aquela realidade ambiental, você vai diminuir custo, vai tornar mais econômico, vai diminuir manutenção e vai tornar o pavimento mais durável. Quer dizer, isso se reveste em mobilidade, em segurança, porque um dos fatores principais da insegurança está justamente a manutenção precária. A maior parte dos acidentes são motivados justamente por condições de manutenção das estradas. Então, quer dizer, sobre todos os aspectos se ganha, e a universidade fazendo aquilo que também é seu papel, que é desenvolver pesquisa, mas pesquisa com aplicação prática, voltada para uma necessidade real do Estado, e a universidade, quer dizer, levando para a sociedade algo que é concreto, que vai ter aplicação prática no seu dia a dia. Maravilha. Deputado, para a gente finalizar, o senhor é de Grajaú, né? Sou de Grajaú. Participou também de outros projetos, outras coisas, enfim. O Prêmio LED, né, também tem essas iniciativas. Vamos finalizar falando sobre isso, então. Adalberto, eu tenho o orgulho de dois pesquisadores de Grajaú terem ganho o Prêmio LED, um prêmio nacional, que é promovido pela Fundação Roberto Marinho, e o professor Genilson Alves, a professora Daniele, que fazem parte desse projeto, eles ganharam esse prêmio nacional com o projeto Astronomia no Sertão. O que é o Astronomia no Sertão? É um projeto que leva observação astronômica, robótica, conhecimento, ciência às comunidades indígenas. Eles promovem observações astronômicas, eles promovem projetos de robótica, eles promovem mostras científicas voltadas para as comunidades mais remotas. Não é algo que é feito no campus da UFMA de Grajaú, é algo que chega aos territórios indígenas, que chega aos povoados mais distantes, quer dizer, para despertar nas crianças o gosto pela ciência, despertar a curiosidade, despertar o gosto pela ciência. E consegue, tem sucesso nesse intuito, né? Tem muito sucesso, muitos alunos, muitas crianças já despertaram para isso. Imagine, você chegar na aldeia Bacurizinho, território de Bacurizinho, que fica no interior de Grajaú, que fica no município de Grajaú. E você chegar para as crianças e fazer uma noite de observação astronômica, né? Mostrar as constelações, mostrar a Lua, passar conhecimento sobre o universo. Imagina, quer dizer, o que isso representa para uma criança que recebe esse tipo de informação. Robótica. E, assim, é uma realidade, e aí volta a questão da importância da universidade de levar projetos dessa natureza. É uma realidade que, às vezes, as políticas públicas governamentais não chegam. Mas uma iniciativa como essa, da professora Daniele, do professor Genilson, fizeram acontecer. Eles poderiam são professores da universidade, quer dizer, desenvolvem um trabalho de excelência dentro do campus, eles poderiam ficar restritos a isso. Mas por perceber a importância que tem o trabalho da extensão universitária, o trabalho de levar o conhecimento aonde ele tem mais dificuldade de chegar, você imagina o reflexo que isso tem. E aí eles ganharam esse prêmio, eles apresentaram o projeto Astronomia no Sertão, foram reconhecidos nacionalmente, tiveram na edição nacional do plano, e aí eles me procuraram na época porque eles estavam precisando de um planetário portátil para desenvolver o projeto, para aprimorar o projeto. Sim. Eles tinham
os telescópios, eles tinham os equipamentos, eles precisavam de um planetário portátil. Na época, eu me comprometi com eles que encaminharia, por meio de emenda parlamentar, um planetário portátil para eles, e aí depois eles conseguiram esse planetário e a demanda mudou. Eu estou encaminhando para eles esse ano uma van que é para poder eles terem mais condição de mobilidade e levar... Maravilha. E aumentar esse projeto. Ó, esse projeto, para quem acompanha a gente aqui na Rádio Universidade... Com vocês exato, aqui. Eles estiveram aqui justamente no Rádio Ciência Entrevista, né, que é um projeto, inclusive, da FAPEMA. Eles estão viabilizando também esse projeto via FAPEMA. E ele está aqui. É só procurar lá no nosso site e vai encontrar, né? Astronomia no Sertão. Adalberto, se você for observar, aí você vê, e assim, eu sou assim, admirador demais desse projeto, você vê a diferença que faz, às vezes, a proatividade do professor. Eles começaram isso por conta própria. Eles não tiveram... Agora não, que o projeto ganhou uma visibilidade, mas quando começou lá atrás, eles começaram com iniciativa própria. Eles adquiriram aqui, inclusive foi aqui na universidade, adquiriram um telescópio e começaram a mostrar para as crianças, começaram a ir mais longe, quer dizer, e perceberam a grandiosidade que isso poderia tomar. E hoje é um projeto reconhecido nacionalmente, quer dizer, e nasceu onde? Lá em Grajaú, na minha cidade, com muito orgulho, lá nas comunidades indígenas de Grajaú, e ganhou repercussão nacional. Então, a gente vê o quanto que o conhecimento é importante. E dá visibilidade também. E que dá visibilidade, e o quanto ele pode mudar a vida daquelas crianças, daqueles jovens, daqueles indígenas, que nunca imaginavam que teriam acesso a esse nível de conhecimento. Muda também a educação do nosso estado para melhor, claro. Sem dúvida. Olha, assuntos interessantíssimos aqui. Eu acabei de conversar com o deputado estadual Ricardo Arruda, né, do MDB, que falou não só da Universidade Estadual do Maranhão, acabou falando sobre UFMA também, outros projetos, enfim. Deputado, muito obrigado, espero recebê-lo novamente com mais informações, mais detalhes, enfim, desses investimentos aqui em nosso estado. Adalberto, eu agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui na Universidade Federal do Maranhão, aqui na Rádio Universidade. Agradeço a Mayra também, sou ouvinte há muito tempo, Mayra. Obrigada. E assim, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui e fico sempre à disposição. Maravilha. Em um outro momento, mais um momento, a gente traz com certeza aqui o deputado Ricardo Arruda. Mayra Nogueira, tem break, a gente volta já já com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Voltamos já. Os pais pediram e a Laboro ouviu. Agora, o Colégio Laboro Cidade Operária também